5 características de um líder negativo e quais são as consequências se você, como líder, manter as características que eu vou comentar aqui com você. A última, ela é muito polêmica, contudo, eu tenho minha opinião sobre isso, eu quero compartilhar ela contigo. Se você quiser adotar, é uma opção sua. Eu não recomendo, já adianto por aqui. A última é muito polêmica. Então fica comigo aqui, você vai entender sobre líderes negativos, quais são as características desses líderes e as consequências que isso pode gerar no seu ambiente. Se é a primeira vez que você está aqui no LeaderFlixCast, o maior podcast de liderança e gestão de pessoas aqui do Brasil, eu convido você, primeiramente, a seguir o nosso podcast. Por que isso é importante? Caso você não siga, quando eu coloco um novo episódio, você não é notificado de temas que vão ajudar você a alavancar os seus resultados, o seu sucesso profissional. Então, por favor, primeira coisa que você deve fazer, se é a primeira vez que você está aqui, é ir lá no topo do podcast, apertar o botão seguir, ativar esse sininho verde que tá aí e ficar antenado das novidades que a gente sempre posta aqui, tá bom? Se você estiver no YouTube, é só apertar o botão inscrever-se e ativar o sininho. Outro ponto também que é muito importante, um líder é sempre desenvolvedor de pessoas. Então eu convido você a compartilhar esse material com as pessoas do seu trabalho, no grupo do trabalho, da família, porque pode ajudar eles a atingirem um melhor resultado. Afinal, qual é o principal papel de um líder? Levar as pessoas a um melhor resultado. E esse conhecimento eu tenho certeza que pode alavancar aí o seu time, tá legal? Não esqueça de deixar seus comentários e vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu separei um tema aqui para você, líder, de extrema importância, que é sobre 5 características de um líder negativo. E por que falar disso é importante? A cada 10 pessoas que pedem demissão, 8 estão relacionados ao gestor, ao chefe. Então, se você não ficar atento ou atenta sobre algumas características, eu comento de várias, se você vem aqui dos outros episódios do podcast, você já viu de diversas que eu comentei, porque não acaba, né? Nós, como seres humanos, somos seres infinitos, né? Nas nossas possibilidades. Então, sempre vai ter temas novos sobre erros de líderes, o que não fazer, o que fazer, enfim. E eu sempre estou trazendo algumas coisas aqui. E hoje eu quero comentar com você características que a gente percebe nos ambientes. E caso você execute isso, você pode causar uma desmotivação no seu time. Você pode fazer com que as pessoas que são boas no seu time vão embora. Pode gerar um certo desconforto no grupo, pode afetar a cultura organizacional. Tem alguns episódios aqui sobre cultura organizacional. Recomendo muito que você dê uma olhada nesses episódios, porque empresa que vai com resultado ruim, muitas vezes pode ter também uma cultura ruim. Infelizmente, a cultura é como as coisas funcionam dentro daquele ambiente, como as pessoas se comportam, as atitudes que ela tem, e o líder é o grande patrocinador disso. E se você não entender essas 5 características que eu vou comentar com você, de repente você até comete esses pontos sem perceber o que eu chamo de pontos cegos, e às vezes afeta diretamente os seus colaboradores, isso impacta os resultados de uma certa forma, tá bom? Então vamos falar sobre esses 5 pontos e entender. Eu gostaria que você pudesse ir anotando esses 5 pontos e fazer uma avaliação sincera se você executa isso. Se você pratica isso como líder. Pô, Diogo, identifiquei que eu pratico, me senti mal. Não, cara, não precisa se sentir mal. Nós estamos aqui realmente para se desenvolver. Agora, o que é importante? Ter a consciência sobre isso. Porque quando você tem a consciência, é como se você colocasse luz dentro daquele cenário que você antes não estava percebendo. Então não escute isso com um sentimento ruim se você perceber que você pratica isso e tal. Olhe para você e fala, agora o que eu vou fazer de diferente a partir de hoje? Como vai ser minha postura a partir de hoje? Essa é a mentalidade correta, tá legal? Então vamos lá. Primeiro ponto
que você, como líder, deve ficar atento ou atenta para não ser um líder negativo. O primeiro deles é: será que você alimenta intrigas entre os seus colaboradores? Isso mesmo. Existem líderes que frequentemente eles alimentam as intrigas dos ambientes. Ou seja, em vez dele ser o líder gerenciador de conflitos, o líder que provoca a união para o grupo continuar a produzir, o líder que agrega ao grupo ao invés de separar. Não, esse líder é o que mais alimenta as intriguinhas. Perceba que muitas vezes, dentro dos ambientes, você como líder precisa ter essa consciência. As pessoas às vezes se comportam como crianças. Às vezes são crianças em corpos de adultos. Elas resmungam, elas reclamam, elas trazem uma fofoquinha daqui, outra dali. Se você alimentar isso e não ser o líder que gerencia de fato o conflito, isso pode se estender. E não pense você que essa mesma pessoa que está levando o problema para você, não pense você que ela é a mesma pessoa que inclusive pode falar de você pelas costas. Entendeu? Então, o que um líder precisa fazer dentro de um ambiente? Primeiro ponto, não alimentar intrigas. Você está aí para unir o grupo em busca de um objetivo em comum. Lembra o que é liderança? Liderança é a sua capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Imagina que existe uma linha horizontal. Daqui a pouco, essa linha ela está percorrendo. Daqui a pouco surge uma intriga no seu time. Essa linha que estava percorrendo de forma reta aqui na horizontal, ela começa a ter um ruído. Zzz. Ou seja, ela não avança enquanto ela não resolve esse ruído. Ou seja, o que são as intrigas dentro dos ambientes? Elas são como esses ruídos que impedem que a produtividade continue. O que é essa linha na horizontal que eu tô falando aqui para você? É como se fosse o seu time produzindo. Tá tudo bonitinho. Aí surge as intrigas, surgem os conflitos. E aí o que acontece? Essa linha ela já não anda mais. Ela fica ali travadinha com ruído. Enquanto você não resolve esse ruído, a produtividade ela não flui de novo. Então não faz sentido um líder incentivar as intrigas. Pelo contrário, ele tem que ser a pessoa que gerencia, alinha os pontos e coloca todo mundo de volta para o foco. Você é o ser mais consciente do seu ambiente, senão você não estaria no papel que você está. Pelo menos na teoria deveria ser assim, tá? Então, primeiro ponto de um líder negativo é que você jamais deve fazer, líder: alimentar intrigas. Um líder influencia as pessoas em busca de um objetivo em comum. Jamais seja o líder que incentiva os atritos, que incentiva as brigas, o desconforto dentro do ambiente. Isso não será saudável para você e para o seu time, tá bom? Então, jamais recomendaria para você alimentar esse tipo de postura. Ponto número 2. Por que isso pode acontecer? Porque o líder pode estar dando muito ouvidos para fofocas. Pois é, líder. Acredite se quiser, existem líderes que dão muito ouvidos para fofocas. Uma pessoa foi falar do outro para você. Ah, Diogo, então quer dizer que se as pessoas vêm me alertar sobre uma pessoa dentro do meu time, eu não devo dar ouvidos? Sim, você deve. Você deve ficar com a antena ligada. Contudo, vamos imaginar que você trabalha para uma excelente cultura, para ter uma excelente cultura dentro do seu ambiente, beleza? Então eu imagino que você fez um bom processo de recrutamento e seleção, você fez bons processos de entrevistas, pediu recomendações, tal. Tô imaginando esse cenário perfeito. E essa pessoa tá atuando com você, então eu imagino que você confia nela e você apenas quer os melhores dentro do seu time, perfeito? Quando uma pessoa vem e fala, ó, aquele fulano ali, ó, toda hora tá fazendo isso e aquilo, aquele fulano, e você pega isso,
você fica alimentando as pessoas que são parte do seu time, elas observam isso. E aí ela percebe que você é um alimentador de fofoca. Um alimentador de picuinhas. E quando as pessoas do seu time percebem que você é um alimentador de picuinhas, sabe o que acontece? Qual que é o processo mais importante entre um líder e liderado? A confiança. Se o seu time percebe que você é um alimentador de picuinhas, fala, essa pessoa, qualquer um que vai buzinar no ouvido dela ali, ela acredita e pode ser que daqui a pouco eu seja o alvo. O seu time vai reduzindo o nível de confiança que eles têm em você. E quando você precisar influenciá-los, já não existe mais a confiança. Então, o que eu recomendaria para aqueles que têm os fofoqueiros de plantão dentro do ambiente, o líder que trabalha e já percebeu isso? Fala, o fulano ali, você não gosta dele? Você acha que ele não tá sendo legal contigo? Não tá... Então, peraí, eu vou chamar ele aqui, você fala na frente dele. Aí você vai falar, nossa, Diogo, como é dura essa situação, né? Sabe por que eu tô falando isso? Porque se você alimenta a cultura da fofoca no seu ambiente, não se surpreenda quando estiverem fofocando de você. Não se surpreenda quando a fofoca, o motivo for você. É você que fomenta a cultura dentro do seu ambiente. Se você for o líder alimentador de fofocas, você vai criar um ambiente hostil, um ambiente sem segurança psicológica, onde as pessoas, elas agem através desse hábito horroroso da fofoca. E muitas vezes quem pode estar alimentando pode ser você mesmo. Então levanta a antena para isso, perceba o seu dia. Perceba se as pessoas vêm com fofoquinhas e você está alimentando, dando ouvidos para essas fofocas. Porque se você estiver dando ouvidos, às vezes você quer uma cultura boa, mas você mesmo pode estar prejudicando sua cultura. Se você tiver com esse comportamento. Esse comportamento vai reproduzir nas outras pessoas. Então, quer dizer, existe aquela pessoa que sempre traz as fofoquinhas. A gente falou há uns episódios atrás sobre o caráter do líder. Também existe o desenvolvimento do caráter dos seus colaboradores. Ou seja, você precisa desenvolver o caráter dele. Se ele tem esse hábito ainda, você precisa contribuir para que ele melhore esse hábito. Você é um desenvolvedor, você é desenvolvedora. Agora, se você alimenta as fofocas, daqui a pouco seu ambiente está hostil. É um ambiente tenso. Um ambiente onde ninguém confia em ninguém. E, cara, já pensou você mesmo alimentar isso? Daqui a pouco estão falando de você. Será que é legal isso? Então fica atento nesse ponto número 2, tá, líder? Ficar dando muito ouvidos para fofoqueiros. Se você já mapeou que tem esse hábito ruim, ou se dá um feedback direto, ou você fala, para acabar com isso daí, peraí que eu vou chamar ele, você fala exatamente isso que você tá falando pra mim, você fala pra ele, não, veja bem, não é por aí. Nunca mais ele vai te trazer fofocas. Agora, se ele quiser conversar sobre um comportamento de uma pessoa que ele não gostou, que foi isso, que foi aquilo, faz parte, isso acontece nas relações humanas. Agora, se você já mapeou que toda hora ele tá mal intencionado, alimentar isso será responsabilidade sua. Você mesmo tá prejudicando sua cultura. E minando a produtividade. Perdendo a confiança daqueles que estão junto contigo. Então, dá uma mapeada nisso aí, tá bom? Ponto número 3, nós estamos falando aqui sobre os líderes negativos. As características negativas de liderança. Então é importante eu falar para você que existem líderes que nunca agradecem o seu time. O time foi lá, se dedicou, se empenhou, entregou, e ele não tem essa postura básica de chamar o time e falar, pessoal, vem cá. Cara, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Eu quero agradecer você, fulano. Importante falar o nome das pessoas. As pessoas se sentem reconhecidas. As pessoas sentem que os trabalhos que elas executaram estão sendo observados.
Olha aqui, eu quero agradecer você, fulano. Sem você, a gente não conseguiria ter feito isso, isso e aquilo. E o João ali? Pô, João, foi sensacional a sua entrega, cara. Maria, muito obrigado por tudo. Você tem feito um trabalho impecável. Agora tem líder que ele tem mais o hábito da reclamação. De ter a mente focada só para a parte negativa das pessoas. Você é que tipo de líder? Você é o líder que sempre agradece o seu time e olha também os pontos favoráveis, os pontos positivos do que eles executaram? Você é o líder que sempre tá criticando? Você é o líder que sempre tá... Nossa, você tá fazendo um trabalho horrível, isso tá muito ruim, olha isso. Pra onde será que sua mente te leva mais? Pro viés negativo ou positivo? E aí as pessoas saem sugadas, né? Porque é um tipo de liderança que só enxerga as coisas negativas do time. Será que o seu time não tem pontos positivos? Vou deixar um exercício aqui pra você. Pega um papel, uma caneta, lista tudo que você vê de positivo no seu time. E lista tudo que tem de negativo. Reconheça os pontos positivos do seu time. E corrija os pontos negativos que você observou. Nem tudo são negativos. Você vai ver que seu time tem muita característica positiva e é importante reconhecer. No mais, os negativos é responsabilidade sua como líder desenvolver. O papel do líder é ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora. O seu time espera apoio de você. Se você não estiver apoiando, em um dado momento eles podem estar questionando se você realmente é o líder que deveria estar do lado deles. Hoje você apoia o seu time? Você reconhece os pontos positivos do seu time? Você agradece o seu time? Fica essa reflexão aí, tá bom, líder? Ponto número 4, a gente chegando aqui na nossa rota final. São aqueles líderes que sempre mantêm os maus funcionários dentro do ambiente dele. Ah, meu Deus do céu, esse é um problema, sabe por quê? Porque quando você mantém os maus funcionários dentro do seu time, cedo ou tarde os bons vão embora. E aí daqui a pouco você tá rodeado de maus funcionários. Por quê? Porque de repente é um querido seu, de repente é uma pessoa que você tem uma estima, um carinho, só que, cara, não tá legal a entrega dela. O comportamento dela pode ser que não seja tão positivo assim pro time. E você alimentar esse tipo de perfil, você só desmotiva aqueles que realmente entregam. Os bons. Ah, Diogo, mas esse aqui é o que mais me entrega resultado. Eu não posso tirar ele do meu time. Por que você não está preparando novas pessoas? Porque quando você prepara novas pessoas, você jamais fica refém daqueles que já estão. Aí exige de você ser responsável para criar processos, treinar o seu time, orientar bem o seu time e formando pessoas, cada vez mais pessoas. Para isso você precisa ter bons líderes também no seu time. Você precisa ter feito um bom processo de recrutamento e seleção lá atrás para agora ter pessoas boas dentro da sua cultura. Percebe que é uma construção? E aí, quando você alimenta os maus funcionários, aquele perfil negativo de funcionário, primeiro que ele pode, cedo ou tarde, acabar com a sua cultura, né? Porque é uma pessoa com mau comportamento e você apoiando, isso vai se reproduzir dentro do ambiente. A cultura é aquilo que você permite, é aquilo que você não permite dentro do seu ambiente. E os bons, aqueles que realmente entregam, que fazem um excelente trabalho, eles vão, a energia deles vão descendo, até eles chegar um dia pra você e falar, cara, muito obrigado, tô indo embora. Você, não, mas como assim? O que aconteceu? Tem que ficar ligado, líder. Tem que ficar ligada, líder. A cultura, você fica medindo ali a temperatura com a sua percepção. Por isso você tem que aumentar o seu nível de consciência. Nós temos alguns métodos, né, de forma de engajamento de times, principalmente dentro da nossa comunidade, onde a gente fala como engajar um time.
E aí nós entregamos alguns formatos de pesquisas que você mesmo pode fazer. E aí você aprende como fazer exatamente essa pesquisa para entender como é que está a temperatura do seu ambiente. Se você não tem esse entendimento, daqui a pouco a sua cultura está contaminada, você não percebeu. E às vezes as pessoas ali numa forma mais oculta vai te contar. Olha, eu vejo que você apoia muito fulano e o fulano faz isso, isso e aquilo. Isso não é dar ouvidos a fofocas, como eu falei para você no ponto 2. Fazendo uma análise mais madura. É você não entrar no jogo de times, é você ser imparcial na sua análise para que você consiga ter ações e decisões assertivas no seu ambiente. E isso só é possível quando você aumenta o seu nível de consciência. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da comunidade, eu tô deixando o link aqui embaixo na descrição. Entra lá, dá uma olhada, começa por essa série, Como Engajar Equipes. Você vai ver que tem formas de você fazer pesquisa, entender um pouco sobre a cultura. Isso pode te ajudar a melhorar bastante aí o seu ambiente, tá legal? Vamos pro ponto número 5. O líder que alimenta a cultura da competição. Ei, que beleza! Vão ter alguns gurus, inclusive, que vão recomendar essa cultura aí pra você. A cultura da competição. Não, crie competições entre as áreas, porque eles produzem mais. Faz isso. Faz mesmo. Ai, meu Deus do céu. O Leaderflix, ele nasceu, líder, para servir conselhos que ilumine, que traga luz para o seu ambiente. Eu jamais vou recomendar coisas para você que seja a serviço das trevas, entendeu? E gerar competição para mim não pode ser algo da luz. Não pode ser. Ah, Diogo, mas gera muita competição, dá muito resultado, o time produz mais, as pessoas ficam com medo de perder o emprego. Cara, vai com a sua cultura pro outro lado. Eu jamais vou orientar os líderes que fazem parte aqui do Leaderflix esse tipo de postura. Eu não concordo com esse tipo de postura. Até porque, cara, incentivar a divisão, não sei se é um bom caminho para a humanidade. Dá uma olhada para o mundo, vê como é que tá. Então as pessoas, por causa do tal resultado, elas têm perdido um pouco, inclusive, sua ética, seus valores. Tem invertido, né, os valores, a ética. Eu prefiro muito mais um líder que una as pessoas, faça um bom ambiente e traga a produtividade de uma forma saudável. Não uma forma que lá na frente vai colocar uma pessoa no hospital, alguns vão perder a própria vida de tanto estresse, vão ter problemas de ansiedade, de depressão por causa dessas coisas. Eu não posso acreditar que isso é o melhor caminho. Eu não posso. Então, se você é o líder que tem esse tipo de cultura, você pode aplicar o que você quiser no seu ambiente. O ambiente é seu. Mas eu convido você, sinceramente, para uma reflexão verdadeira. Será que esse é o real caminho para que a gente alcance bons resultados? O que o grande mestre veio nos ensinar? A união ou a divisão? Isso serve para o seu ambiente também. Você é o ser de luz do seu ambiente. Você tem alimentado a divisão, a intriga, ou você tem contribuído para construir um time que se ajudem, que se unam para alcançar um objetivo em comum? Ah, Diogo, então não posso ter nenhum tipo de ranking aqui, eu trabalho a meritocracia e tal. Cara, nada a ver, não é isso que eu tô falando. A meritocracia, eu acho que é um modelo interessantíssimo, porque recompensa a pessoa pelo seu mérito, pelo quanto ela se esforçou. Mas não a cultura da divisão. A cultura de dividir as pessoas. A competição saudável, ela é importante. Isso eu quero deixar bem claro aqui. A competição saudável, ela é fundamental. Porque ela estimula a ambição da pessoa.
E é importante a gente separar a ambição da ganância sempre, né? Ambição é você ter fome de fazer as coisas, de realizar, de dar o seu melhor, a sua entrega. A ganância é quando você inverte os seus valores e trai as pessoas, passa as pessoas para trás para você alcançar seu objetivo. É esse tipo de competição que um líder jamais deve incentivar. E a cultura da competição que eu me refiro aqui é a competição onde o líder joga uma pessoa de uma área contra a pessoa da outra área. Eu já vi muito isso acontecer. Isso não é saudável. Isso jamais será saudável. É sobre esse tipo de competição que eu estou conversando com você aqui. Não é a competição de ter um ranking, de meritocracia, reconhecer os que foram melhores. Não é esse não. Esse é saudável. Esse precisa ter o primeiro, o segundo, o terceiro lugar do mês. Pô, que legal. O que tá em 10º vai lutar um dia para ser o primeiro, mas de forma íntegra, honesta, respeitando as pessoas. Agora, esse do líder ficar jogando um contra o outro, jamais espere de mim esse tipo de incentivo. Esse tipo de incentivo gera ansiedade, gera depressão, gera atritos, conflitos, divisão, fofocas. E se você é o gestor que alimenta isso, eu convido você, sinceramente, agora eu e você aqui, para uma reflexão. Será que realmente isso é saudável para sua cultura? Você pode, como eu tô falando, você pode ter a competição saudável. Claro que pode. A saudável é interessante, é importante. Um sistema de recompensa, dá para estruturar isso de uma forma super bacana. Agora, jogar uma pessoa da área A contra a pessoa da área B, tem muito gestor que faz isso. É esse tipo de competição que eu não aprovo. Esse eu abomino completamente. Agora, aplicar é uma opção sua. Você é o gestor, a gestora da área. Você escolhe qual que é o melhor aí para você. É apenas uma opinião. Não existe certo nem errado. É uma opinião minha. Leve em consideração se isso faz sentido para você ou não. Tá legal? Líder, se você achou que fez sentido para você tudo isso que a gente conversou aqui, por favor, deixa aqui seus comentários. Qual foi a sua opinião sobre essas 5 características negativas de líderes? E o que você mapeou em você, que você fala, pô, cara, dá pra fazer diferente. A partir de hoje eu vou fazer diferente. Pensa sobre isso. Isso vai fazer uma grande diferença na sua jornada. Se você pudesse dar um passo hoje em direção a ser um líder mais positivo, qual passo seria esse com base em tudo que a gente conversou aqui? Reflete sobre isso aí que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? E se você quiser conhecer a comunidade Leaderflix e aprender muito sobre tudo isso que a gente conversou e muito mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, conhece, se desenvolve e tenha destaque, sucesso, respeito e autoridade com a sua equipe. Aprenda como agir como líder para que você tenha respeito cada vez mais das pessoas que te seguem, tá bom? Espero você no próximo episódio. Não esquece de compartilhar com as pessoas aí do seu time, do ambiente de trabalho. E por favor, se você entendeu que fez sentido esse material para você, deixa 5 estrelinhas aqui em cima que você ajuda a gente na nossa missão. Levar esse conteúdo para muito e muito e muito mais líderes. Tá bom? Já seguiu o podcast? Vai lá, aperta seguir, ativa o sininho verde e acompanha as próximas novidades. Espero você no próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.